Glória a Deus, meus irmãos. Agora é um momento também muito importante. Você abra o seu entendimento e o seu coração para entender e guardar aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa hora. Nós vamos ouvir agora a palavra de Deus, que será ministrada pelo pastor Newton Félix. Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Vamos fazer uma leitura de um texto da palavra de Deus, que se encontra em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios 2, a partir do versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa e pode nos acompanhar nessa leitura. O texto diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Pai, para ministrar a Tua palavra nesse momento tão singular, tão especial, que é quando vamos cercar a Tua mesa, Pai, vamos celebrar a ceia do Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Queremos Te agradecer pela Tua graça sobre nós, pela Tua graça que se manifestou salvadora sobre nós. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos capacitado, tem nos dado esse grande privilégio, Pai, de podermos aqui estarmos regozijantes, sabendo que o Senhor morreu e que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, e que nós, Pai, como diz aqui na Tua palavra, ressuscitamos contigo, estamos vivos, Pai, na Tua presença. Obrigado, Senhor. Receba o nosso culto, a nossa adoração e manifesta-te nesse lugar, manifeste-te na casa dos Teus filhos, cada família que está aí, Senhor Deus, reunida em torno desse computador, desse celular, dessa televisão, que cada família receba a Tua bênção, a Tua graça e a Tua paz nesse momento, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando Jesus instituiu a ceia, esse evento que nós estamos celebrando nesse momento, Jesus o fez como um memorial, Ele estabeleceu isso como um memorial para nós. Ele disse com suas próprias palavras: fazer isso em memória de mim. E é por isso que nós celebramos a ceia constantemente. Aqui na DGO nós celebramos duas vezes por mês, em outras igrejas uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Não importa a periodicidade com a qual se celebra a ceia do Senhor. O que importa é que cada vez que nós nos reunimos, nós estamos obedecendo aquilo que é o mandamento do Senhor, porque Ele nos disse categoricamente: fazer isso em memória de mim. A pergunta é: por que o Senhor faz tanta questão de que nós nos relembremos desse ato tão singular? Por que é importante, irmãos, que o sacrifício de Cristo esteja tão patente, tão claro nas nossas mentes? Por quê? E eu imagino que a resposta para essa pergunta esteja naquilo que o sacrifício de Cristo representa. O que Ele mudou na minha vida? O que mudou na sua vida? E aí você pode estar perguntando aí na sua casa: mas o que o sacrifício de Cristo mudou na minha vida? O que tem de diferente agora, depois que Cristo morreu? E quando nós olhamos para esse texto de Efésios que nós lemos aqui, nós percebemos, irmãos, que muita coisa mudou na nossa vida depois que Cristo morreu.
Muita coisa mudou com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Quer ver, dar uma olhada para esse texto? A primeira coisa que mudou, irmãos, foi que por meio do sacrifício de Cristo, nós recebemos vida. Nós recebemos a verdadeira vida. O versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Queridos, nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Nós não mandávamos em nós mesmos, nós não conduzíamos o rumo da nossa história, sabe? Nós estávamos irremediavelmente mortos. Nós éramos mortos vivos, tal qual os zumbis, aqueles nos filmes hollywoodianos, aquelas pessoas que morrem, mas que se levantam e começam a andar como se vida tivessem. Nós não tínhamos vidas, estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Não tínhamos brilho nos olhos, não tínhamos alegria no coração, não tínhamos paz na nossa alma, mas Cristo mudou a nossa sorte, porque quando Ele morreu por nós e Ele ressuscitou, o texto diz que nós ressuscitamos com Ele. Ele insuflou vida em nós e agora você tem vida, agora você tem a verdadeira vida. Por que nós precisamos relembrar o sacrifício de Cristo? Por esse simples motivo: você estava morto, mas agora você está vivo. Você estava cheio de morte, agora você está cheio de vida, porque Jesus insuflou vida no seu coração. Uma segunda razão foi porque por meio desse sacrifício de Cristo, nós fomos livres do poder dos demônios. Olha o que diz o versículo 2: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha o que diz o texto: nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Nós éramos guiados pelos demônios, éramos dirigidos pelos demônios, éramos orientados pelos demônios, éramos escravizados pelos demônios. Você era um escravo de Satanás. Você entendeu isso? Você era um escravo de Satanás. Era ele que mandava em você. O rei da Babilônia, o príncipe deste século, ele mandava em você. Você lembra de Daniel lá na Babilônia? Quando ele foi levado para a corte da Babilônia, o texto diz que o rei Nabucodonosor determinava a comida que eles deveriam comer. Queridos, o príncipe deste século, Satanás e os seus demônios, eles determinavam o que você deveria comer, o que você deveria pensar, o que você deveria falar, a forma como você deveria agir. Era ele que mandava em você. Mas Cristo mudou a nossa sorte. Quando você lê lá o texto de Lucas, capítulo 11, versículo 21, diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas no versículo 22 diz: mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, arranca, tira a armadura em que ele confiava e reparte os despojos. Você sabe quem era esse valente? Que tinha a sua casa bem guardada. Esse valente era Satanás, e ele guardava os seus bens na sua casa. E sabe quais eram esses bens? Eram as almas dos seres humanos. Nós estávamos guardados na mão do valente, presos ali, porque ele estava guardando em segurança a sua casa. Mas a Bíblia diz que veio um mais valente do que ele, e triunfou sobre ele, e o sobrepujou, e arrancou a armadura na qual ele confiava, e foi lá e despojou todos os seus bens. Hoje você não está mais na mão do valente, hoje você está na mão do mais valente. Hoje você não é mais um homem que está indo para o inferno, hoje você é um candidato ao céu, porque Deus mudou a sua sorte. Foi o sacrifício de Cristo Jesus que mudou a minha e a sua sorte. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou e nos levou e nos
catapultou para o reino do Filho do seu amor, entendeu? O rei da Babilônia não manda mais em você, meu irmão. Você não é mais escravo do rei da Babilônia. Quem manda em você agora é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque Cristo Jesus mudou a sua sorte. E agora você é servo de Deus e você anda na presença de Deus. Em terceiro lugar, foi por meio do sacrifício de Cristo, irmãos, que nós fomos livres da ira divina. Olha o que diz o texto no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, olha o que diz o texto, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, éramos filhos da ira. Nós sabemos, queridos, que o pecado desperta a ira de Deus. Romanos capítulo 1, salvo engano, versículo 16 ou 17, diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os pecadores. Todos aqueles que pecam, todos aqueles que são pecadores contumazes, estão debaixo da ira de Deus. E nós éramos esses pecadores contumazes, rebeldes, que estávamos o tempo todo agredindo ao Senhor com o nosso comportamento, com a nossa vida depravada. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Imagina, queridos, uma grande bacia, emborcada com a boca para baixo. E imagina todos os seres humanos dentro dessa bacia, porque todos pecaram. E imagine o peso da ira de Deus sobre essa bacia, o ardor, o calor da ira de Deus descendo e esmagando essa bacia. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus. Mas o que aconteceu foi que Cristo morreu lá na cruz do Calvário. E quando ele morreu lá, e quando ele ressuscitou, ele veio até onde estava aquela bacia, e ele levantou aquela bacia, e com mão forte, e com o braço estendido, ele te arrancou de lá, ele te tirou de lá, e hoje você não é mais o objeto da ira de Deus, hoje você é o objeto do amor de Deus. Deus não está mais contra você, Deus está a seu favor. E sabe por quê? Porque o sangue de Jesus foi espargido sobre a sua vida. Hoje você é o objeto do amor de Deus. E o que mudou, queridos? O que mudou foi o sangue. Foi o sangue. Não tem mérito em você, não tem mérito em mim. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós melhoramos o nosso comportamento, não é porque nós passamos a ser pessoas mais decentes. Não, foi o sangue de Jesus. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê as suas rugas, as suas falhas, as suas mazelas, os seus problemas de caráter. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus espargido sobre você. Por isso que você é favorável, por isso que a partir de agora você está do lado de Deus, e Deus do seu lado. Deus não está contra você, Deus está a seu favor, por causa do sangue de Cristo que foi derramado sobre você. Por que eu preciso me lembrar do sacrifício de Cristo? Porque foi esse sacrifício que afastou a ira de Deus de sobre mim, entendeu? Foi esse sacrifício que mudou a minha sorte, que mudou a minha história. Em quarto lugar, porque foi por meio desse sacrifício que o nosso destino eterno foi alterado. Olha o que diz os versículos 4, 5 e 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E agora atente para o que diz o final do versículo 6. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, você era um cidadão do inferno. O teu nome estava escrito no rol daqueles que iam para o inferno. Você está entendendo? Por que você acha que os demônios têm tanta raiva de você? Por que você acha que os demônios têm tanto ódio dos cristãos? Eles têm ódio, sabe por quê? Porque estava
tudo acertado, irmãos. Estava tudo esquematizado. Nós íamos para o inferno, sabe? Estava tudo arranjado, tudo preparado, tudo pronto para que nós fôssemos conduzidos ao inferno. Mas Jesus desbaratou o esquema do inferno. Jesus desbaratou o esquema dos demônios. Ele mudou a nossa sorte. E por causa do sacrifício de Cristo, irmãos, Ele passou de você um cidadão do inferno para um cidadão do céu. O teu nome que estava escrito no rol daqueles que iam para o inferno, agora o teu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Você não vai mais para o inferno, você vai para o céu, porque Jesus Cristo mudou o seu destino eterno. E Ele fez isso por causa do seu sangue. E pela fé no sacrifício de Cristo, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você já está em Cristo, você foi inserido nele, Ele foi enxertado em você, você foi enxertado nele. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E tudo isso aconteceu por quê? Por causa do sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. Isso alterou o nosso destino eterno. Agora nós estamos caminhando para o céu. E sabe o que é mais interessante de tudo isso, queridos? É que nós não tivemos que pagar nada por isso. Nós não tivemos que desembolsar nenhum centavo para isso. Nós não tivemos que fazer um grande esforço para isso. Porque o texto diz, no versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo foi nos concedido de graça, foi gratuito. Você não teve que pagar e você não pode pagar. E se você quiser pagar, você vai estar ofendendo a Deus. Ofendendo a Deus. Porque todo o sacrifício já foi pago. Jesus disse, está consumado. Consumado. Você só precisa descansar nele. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Assim, meu amado, quando você for cercar a mesa do Senhor nesse momento, cerque-a com isso na sua mente. Cerque-a com esse pensamento na sua mente. Por que eu preciso relembrar o sacrifício de Cristo? Por que eu preciso lembrar? Por que eu preciso trazer à minha memória todo o sacrifício de Cristo? Porque foi por meio desse sacrifício que nós recebemos vida. Estávamos mortos, Ele nos vivificou. Porque foi por meio desse sacrifício que Ele nos livrou do poder dos demônios. O rei da Babilônia não manda mais em nós. Nós temos um novo código de ética. É a palavra de Deus que governa sobre nós. Porque foi por causa do sacrifício de Cristo que nós escapamos da ira de Deus. Nós estamos fora, não estamos mais debaixo da ira divina. Porque foi por causa do sacrifício de Cristo que Ele alterou e mudou o nosso destino eterno. Éramos cidadãos do inferno, hoje nós estamos caminhando para o céu. E tudo isso foi feito de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o que você precisa fazer é ter sempre na sua mente esse espírito de gratidão, esse desejo de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor e de estar o tempo todo na presença de Deus, dizendo, Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício sobre a minha vida. E é com esse espírito, com essa mentalidade, com esse pensamento que você deve se achegar à presença do Senhor para participar do pão e do vinho que serão servidos logo a seguir.